mais amorosa, ou alguma coisa assim, ela está mais sobre a vibração do Oxum. Tá? Vocês veem que aqui a Oxum já é mais doce, né? Então os filhos de Oxum, por exemplo, que estão nessa vibração, já são mais doces, né? Já não são tão, digamos, ásperos às vezes, ou não são tão impetuosos, né? Já são mais doces. O que não quer dizer que uma pessoa que vibre na vibração de Oxum não vai brigar com ninguém, como a gente diz, né? As características não deixam as pessoas idênticas, né? São apenas características. Mas é uma vibração que representa mais essa doçura, essa união, essa fraternidade. Também é utilizada para limpeza e higienização etérica e astral, né? Etéreo-astral dos encarnados e dos desencarnados. Né? Muitas vezes, gente, nós estamos, por exemplo, num trabalho aqui denso, digamos assim, estamos trabalhando um trabalho de limpeza, passes e etc. E aí, durante a noite, nós vamos dormir, né? E os espíritos podem nos retirar do corpo e nos levar, por exemplo, para uma cachoeira, que também é o reino de Oxum. E lá nós tomamos um banho, digamos, numa cachoeira. Por exemplo, pode ser uma cachoeira física, porém na sua parte astral, né? Nós como espíritos. E essas energias de Oxum vão nos limpar, né? São exímias na limpeza etérica do nosso corpo. Mateus, como tu descobre qual a tua energia? O ideal é sempre consultar uma entidade trabalhadora de uma casa, né? Existem muitas pessoas que têm a capacidade de descobrir o orixá que te reina pelo jogo de búzios, né? Que são pessoas que têm orumilá, que trabalham com os búzios. Mas o ideal é através da consulta com um orixá, ou com dois, ou com três, para tu tirar sempre as dúvidas, né? O que te dizer sobre isso, assim, eu tenho que ter uma preocupação, porque se eu sou de Ansan ou se eu sou de Iemanjá, não, porque, né, na verdade, eu tenho que fazer o bem, não tenho que trabalhar a minha mediunidade, por exemplo, então não vai fazer diferença nessa questão, assim, de... Às vezes tem gente que fica louca, né? A gente diz assim, ai meu Deus, lá aos 10 anos me disseram que eu era de Ansan, por exemplo. E aos 30 lá alguém me disse que eu era de Ogum. Aí eu entro em parafuso, né? Quase me jogo da ponte. Né? Vocês imaginem, gente. A gente tem que estar... Por isso que a gente precisa do estudo, né? Para entender o que é energia. Né? Para que esse tipo de situação não nos desbirute, digamos assim. Mas, Mateus, tem fases da vida que a gente está vibrando num orixá, tem outras fases que a gente está vibrando em outro. Isso aí às vezes, até certa fase tu vibra em Xangô, depois de certa fase, conforme a tua evolução e buscas, né, internamente tu sente que está vibrando em outro orixá. Tu pode vibrar em outro orixá, mas quando tu nasce, tu absorve aquela energia daquele orixá. E aquele orixá fica para a vida inteira, não troca. Tá? Em raros casos pode ter uma troca de orixá, né, de orixá de energia reinante, mas isso é muito raro, gente. Raríssimo, né? É que, claro, eu não desmembrei muito o assunto, mas na verdade a gente não reina, um orixá que a gente diz orixá de cabeça, né, que é o que reina mais fortemente a gente, e um outro companheiro deste, que a gente diz de corpo, orixá no corpo, e às vezes um nos pés a gente diz também. Tá? Então tu tem 1, 2 e 3 às vezes orixás. E tu pode sofrer influenciação de vários outros também, tá? Mas sempre tu vai ter um reinante. E outra forma de descobrir qual é pela introspecção, né? Na meditação, tu vai sentir, porque tu perguntar para ti mesmo, tu vai obter essa resposta pela vibração, tu vai sentir dentro de ti. Exato. Tu vai num lugar, tu sente. Às vezes tu vê pelo gosto que tu tem, pelos gostos, né? Às vezes eu gosto muito de tomar banho de mar. Eu tenho paixão pelo mar. Né? Às vezes pode ser de Iemanjá, de repente. Às vezes tu adora ver uma cachoeira e tu quer, né? Aí pode ser de Oxum. Não quer dizer que seja,
Mas às vezes os teus gostos são por causa da tua vibração energética. Tá, gente? Mas só para deixar claro que o orixá a gente vibra em vários, pode sentir a energia de vários, porém existe um reinante. Tá, gente? Isso tem que ficar claro, porque nós absorvemos essa energia quando nascemos. Tá? Isso eu já consultei já fiz esse questionário que tu me fez para uma entidade, porque eu já tinha tido esses estudos, né, mais específicos, e eu fiz esse questionamento para umas entidades para saber, né, se poderia haver uma troca ou alguma coisa assim. Né, e me disseram que não é impossível, mas é muito difícil, né, a menos que o teu destino, digamos assim, te leve a determinada coisa e tu precisa de uma energia diferente que te reine a cabeça, né, para que tu haja de determinada forma e não dessa de outra. Tá? Mas aqui é uma energia que tu absorve, é um fluido cósmico que tu absorve quando nasce. Então é dificilmente trocado. É como, por exemplo, tu nascer em dezembro, né? Aí tu é de Sagitário, não é? Tu nasceu sob a vibração, sob aquela dos 12 signos do zodíaco, né? Pegar essa vibração energética dos planetas que estavam naquele dia, né? Geralmente a constelação de Sagitário ali, porque tu nasceu em dezembro. Então como é que daqui a 10 anos tu vai dizer, não quero nascer em dezembro, agora eu quero ser de Câncer, né? É como se fosse isso, entendeu? E a mesma coisa do orixá, gente. A gente, né, nasce naquela vibração, é uma energia absorvida no nascimento, tá? O que não quer dizer que tu não vá vibrar, né? Existem médiuns, por exemplo, que trabalham no terreiro e são de Ogum, mas aí eles podem incorporar o Ogum, podem incorporar Yansan, o Xangô, o Xalá, Iemanjá, Nanã, e aí vai, né, Chapanã e etc. Tem, vai, né, como se diz, de Bará a Oxalá, né? Vai com uns 24 orixás, né? Claro que isso é muito raro, talvez nem tenha. Mas tem médios que conseguem incorporar vibrações energéticas de 5, 6 orixás diferentes. E às vezes dentro, por exemplo, da categoria de Ogum, é um Ogum, depois tem um outro Ogum, um Ogum 7 espadas, Ogum 7 flechas, entendeu? Tem vários tipos de Ogum também dentro das suas características. Então isso é muito variado, gente. Mais alguma coisa? Mais alguma questão? Leila? Então aqui, gente, eu coloquei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que no Brasil existe sincretismo religioso com ela, tá? A Oxum é mais a Nossa Senhora da Conceição, tá? Que é dia 8 de dezembro. Não é tanto com a Nossa Senhora Aparecida, mas depende muitas vezes do estado, tá? Às vezes determinado estado é mais um, determinado estado é mais outro. Mas aí às vezes até nisso às vezes tu vê briga, gente. Oxum é Nossa Senhora da Conceição. Então, não, é Nossa Senhora Aparecida. Aí o outro diz, não, é Nossa Senhora não sei do que. E aí as pessoas começam a se ligar, um pouco tá um horror, né, gente? A gente tem que abrir nossa mente mais para isso, né? Isso é só um sincretismo, é uma coisa para a gente, né, direcionar o nosso pensamento. Aqui nós temos então Iemanjá, energia que vibra nas águas salgadas dos mares e oceanos, relacionando-se com o equilíbrio, a maternidade e a segurança emocional, né? As energias do Iemanjá, que é um dos orixás mais conhecidos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? É um dos mais conhecidos junto com o Ogum, por exemplo, né? É onde tem geralmente mais as festas, onde todo mundo vai, né? Festa de Iemanjá, Mutacino, por exemplo, tá? É um orixá que representa o equilíbrio, né? A maternidade, por exemplo. Os filhos de Iemanjá são pessoas já que têm, por exemplo, mais gostam de abraçar, os outros ser mais mãezona, por exemplo, né? Gostam de cuidar, tem mais cuidados, por exemplo. Vocês veem que aqui já está mais as vibrações do que? Da misericórdia, né? Enquanto uns correm na frente, os outros vão lá e seguram, né, gente? Enquanto uns praticam a justiça, outros praticam a misericórdia. E assim cada desencarnado que trabalha dentro da religião africana tem o seu papel também.
Este orixá é o responsável pelo equilíbrio energético planetário e das marés, sendo uma energia utilizada para limpeza áurica, etérica, astral e etc., dos encarnados que passam por graves sofrimentos e estão impregnados de maus fluidos. Mesma coisa que o Oxum, gente. Assim como a gente pode ir numa cachoeira, por exemplo, quando desdobrado, eles podem nos tirar do corpo à noite e nos levar para o mar também, para nós ficar lá na areia, né? As ondas arrebentarem o nosso corpo, nos limpar. Assim como podem vir as caboclas de Iemanjá e fazer uma limpeza energética na gente. Né? Como nós estudamos nos reinos elementais, nas ondinas e nas sereias, vocês se lembram? Que elas vêm também, né? Evocam, vêm desse reino de vibração dos oceanos para fazerem a limpeza. São exímias na limpeza áurica, as trabalhadoras de Iemanjá. Por isso que é muito recomendar também o banho de mar, né? O banho de mar é recomendado para a limpeza, porque já faz essa limpeza, porque já está no próprio reino de Iemanjá. E aqui por fim Oxalá. Gente, eu coloquei só 6, tá? Porque são os que a gente mais lê, para a gente não se alongar muito. Oxalá, entre os orixás, é o de vibração energética mais sutil, representando o próprio Cristo planetário, sendo Jesus sua personificação na Terra. Né? Jesus é como o sincretismo também na Igreja Católica, como sendo Oxalá, não que Jesus seja o Oxalá em si, vocês entenderam? Sempre entendendo como vibração cósmica, gente, como energia, né? Como se fosse a entidade que representasse. Como é uma energia de alta elevação, energética, de vibração energética alta, né? Jesus foi escolhido para esse sincretismo. É um tipo de energia que vibra nos planos espirituais mais elevados, sendo amorosa, criativa e intelectual. Aqui, gente, não quer dizer que todos os filhos de Oxalá sejam também amorosos, criativos e intelectuais. Tem muitas características, né? Eu só coloquei algumas, né? Porque se a gente vai colocar todas, não dá. Mas são as principais. Geralmente os filhos de Oxalá são muito intuitivos, né? São pessoas que estudam bastante. Então, as principais características. As entidades que vibram neste orixá possuem vibrações de alta frequência, sendo mestres de luz responsáveis pela disseminação dos ensinamentos do Cristo na Terra, representando a maturidade e a sabedoria. Né? Geralmente esses espíritos que são os falangeiros de Oxalá são espíritos que vêm passar muito conhecimento. Né? Então, até mesmo os encarnados que estão ligados mais à sabedoria e a passar esses conhecimentos adquiridos, eles vêm nessa vibração de Oxalá. Né? Depende às vezes muito do que tu vem fazer, do teu destino, entre aspas, né? Daquilo que tu fez, o teu planejamento kármico, é aquela vibração que vai vir. Às vezes tu fica várias encarnações na mesma vibração energética. Né? Aí na próxima encarnação pode mudar. Né? Pode vir com outra vibração energética. E assim por diante. Né? Alguma pergunta, gente? Alguém levantou a mão, quero ouvir? Gente, hoje era um dia para a gente falar sobre orixás, né? Para a gente entender o que é orixá, né? Para a gente entender que orixá é energia, né? Hoje a gente então já entendeu que orixá é energia. Hoje não era um dia para a gente falar de entidades, né? Eu quero fazer um dia para a gente falar de entidades, para a gente entender o que é um caboclo, o que é um preto velho, o que é um boiadeiro, o que é um oriental, um cigano, um Exu, uma pombagira, que tanto se fala, né? Os espíritos da doutrina espírita, o que é por exemplo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que a gente fala. Já as entidades da católica, né, que nos auxiliam bastante, Maria de Nazaré, as falanges de Madre Teresa de Calcutá, e assim por diante. É um dia que eu quero fazer assim, para a gente falar de várias entidades, para vocês também entenderem o que são as entidades. Né? Para quê? Para a gente não fazer uma salada na nossa cabeça, né? Para a gente saber geralmente o que é. Né? E sempre, gente, com caridade, assim. Não é agora a gente chegar assim, alguém dizer:
Ah, eu fui lá no terreiro e o orixá me disse que não sei o quê. Não, orixá é energia, orixá não fala nada. Tu não sabe nada, né? Não, gente. A gente, mesmo que a gente agora tenha esse conhecimento que estamos estudando, né? A gente tem que sempre também ter a caridade. Não quer dizer que tu vai chegar, né, assim. Né? Tu pode expliquem, né? Estudem, como sempre. Mas tenho muita caridade quando vou conversar com qualquer pessoa, né? Dentro de qualquer religião, né? Não vamos julgar, porque vem aquele aprendizado dentro da religião da Umbanda, que a pessoa vem às vezes desde criança, né? Como é que a gente vai chegar, né? E vai falar uma coisa assim, né? Aí às vezes outra pessoa vem de uma vertente do Candomblé, e a outra vem da Quimbanda, a outra vem do Espiritismo, né? Então são várias correntes religiosas, mesmo que sejam tudo espirituais ou espiritualistas, né? E a coisa assim mais triste que a gente vê hoje em dia, infelizmente, na internet, são as brigas, né, entre as pessoas. Gente, por incrível que pareça, os espiritualistas são os que mais se brigam, né? Das religiões espírita com umbandista e da Quimbanda e do Candomblé se degladiando. Isso é uma tristeza tão grande, a gente olha, a gente fica tão triste, porque era para ser religiões, como todas as religiões, junto com a católica, junto com todos, né, todo mundo trabalhando em prol do avanço da humanidade, que esse é o real sentido, né, de nós estarmos aqui hoje, estudando, trabalhando, né, e a gente vê tanta briga, tanta coisa feia, né, que a gente possa ser um instrumento daqui, né, para frente, de não fazer parte disso, né? Da gente tentar unir, como sempre, por isso que nós fundamos a casa aqui, como eu disse sempre para os guris, né, espiritualista, para a gente poder estudar sem nenhum tipo de preconceito, né? Para poder adentrar os assuntos, né? E adentrar e estudar, né? Porque se a gente tivesse, por exemplo, colocado um conceito espírita, nós não estaríamos aqui estudando isso hoje, né? Talvez se nós tivéssemos colocado uma casa umbandista, nós não estaríamos estudando outras coisas espíritas, né? Por isso que a gente gosta desse universalismo, né? E a gente procura sempre passar isso para todos vocês, né? Para que a gente, todas as pessoas que a gente encontra desde o dia, desde a hora que a gente acorda, a gente possa ter esse universalismo, né? E essa caridade com a religião de todos, né? Sempre procurando, né, ensinamento, conhecimento. Tá bom, gente? Era isso que nós tínhamos para hoje. São 8:55, terminamos exatamente no tempo. Semana que vem nós continuamos com o livro Mediunismo. Não sei o assunto ainda para dizer para vocês, tá? Mas venham preparados que a gente vai fazer as nossas perguntas com as nossas paletas mexicanas, tá? Retornando aos nossos estudos normais.